todos que nos acompanham agora. Eu agradeço a presença de todos vocês. E nós vamos, então, como o Jorge bem explicou, falar um pouquinho do que a gente tem conversado com as empresas, né? Enfim, algumas questões que têm sido apresentadas e também das questões legislativas que trouxeram alguma mudança aí com relação a recolhimentos sobre a folha. Iniciando, então, com relação à MP 932, ela foi talvez a primeira medida previdenciária, de fato, a ser, na verdade, até anunciada pelo governo, né? Eles, bem no começo da crise, da pandemia, aí, eles disseram que iriam, então, reduzir em 50% as contribuições destinadas aos terceiros, né? No caso, ao Sistema S. Então, no mercado, havia uma expectativa de que esse 50% fosse sobre todos os terceiros, né? Embora ele tivesse falado do Sistema S. E quando vem a medida provisória, a 932, ela, na verdade, ela reduz em 50% apenas as alíquotas dos serviços sociais autônomos, tá? Então, só para deixar claro de uma forma exemplificativa, hoje, a cada R$1 milhão que a empresa pagar de salários, ela vai pagar R$60 mil de terceiros, tá? E a redução da medida 932, ela foi só sobre os serviços sociais autônomos, ou seja, ela acabou reduzindo de 2,5% as contribuições em geral das empresas que elas pagam para esses serviços, de 2,5% para 1,25%. E deixou de fora as contribuições destinadas ao INCRA, ao salário educação e a contribuição do SEBRAE, que somadas a gente consegue chegar então num valor de 3,3% dessas alíquotas aqui. O que aconteceu? Quando a medida foi anunciada, ela reduziu, sim, houve sim esse ganho pelas empresas, né? Até um ou outro comemorou que teve essa pequena redução, mas de fato não é nada assim extremamente relevante, né? Então, as empresas buscaram judicializar alguma questão para tentar reduzir ainda mais essas verbas, tá? E, de fato, o que aconteceu foi dezenas de empresas, enfim, clientes nossos, passaram a buscar essa alternativa, tá? E aqui eu não vou entrar em detalhe da questão da tese, mas a gente, então, discute alguma constitucionalidade dessas alíquotas que incidem sobre a folha, tá? Então, a gente busca aí, tem uma discussão que, inclusive, já está em sede de repercussão geral para ser decidida pelo STF, né? Então, uma vez decidido pelo STF, será definido essa questão de forma definitiva, né? E tem uma outra questão também que nós tentamos discutir, que é relativa à base de cálculo, né? Que não poderia ser a base de cálculo integral, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, uma empresa que paga R$1 milhão de salário, ela pagaria quase 6% de contribuições de terceiros sobre essa base inteira de R$1 milhão. Né? E tem uma discussão que, eventualmente, a empresa pode chegar e limitar essa base de cálculo a 20 salários mínimos. Tá? Tudo isso é questão judicial, né? Até quem está agora nos acompanhando e não ouviu falar, não sabe exatamente do que se trata, a gente pode, no momento depois, tratar isso de forma individual, com quem tiver interesse, né? Mas essas questões elas já têm sido aí bastante abordadas no mercado, a gente tem discutido com vários clientes que grande parte deles já até ajuizaram ações e outros estão em vias de, tá? Então, a medida provisória 932 trouxe essa discussão de forma um pouco mais forte, né? Até porque as empresas queriam deixar de recolher e com a obtenção de medida liminar, tá? Aí, com relação a essa medida provisória, eu acho que esses são os pontos principais que a gente pode abordar, tá? E eu acho que agora podemos já avançar para a medida provisória 936 para tentar falar de outros aspectos. Eu acho interessante, antes de eu falar de questões previdenciárias, por ela ser basicamente, ter, na verdade, aspectos, né, em sua maioria trabalhistas,
eu acho que valeria a pena o João Povo entrar com algumas explicações básicas da medida provisória, para eu poder, então, continuar com a explicação com relação à incidência das contribuições previdenciárias. Então, Povo, vou te passar a palavra aí, para que você continue com essa explicação para a À gente. vontade, João. Oi, gente, boa tarde a todos. Boa tarde, Shed, Jorge. Boa tarde, clientes também. Vi que a gente está com um público grande hoje. Eu acho que o assunto é super relevante. E por mais que a gente ache que as medidas provisórias estão acabando, elas agora estão sendo substituídas por portarias, né? Então, assim, hoje de manhã a gente estava participando de um outro evento e a grande discussão era essa, assim, o Brasil está muito curioso, né? Porque você tem medidas provisórias, portarias, aí vem decisões do STF que mudam tudo. Já tem uma pergunta boa aqui do Rodrigo também, e depois o Jorge pode endereçar, sobre a decisão de ontem, suspendendo 2 artigos da MP 927. Né? Então, assim, o que eu acho que a gente vai ter que conversar aqui muito hoje, Shed, quais são os reflexos, o que vem no futuro. Né? Então, assim, basicamente, a grande novidade que teve na MP 936, né? Só lembrando, MP 932 tratou dessas questões que o Shed colocou diretamente a questões previdenciárias, mas a 936, que trata do benefício que o governo vai fornecer para os trabalhadores, benefício emergencial que os trabalhadores vão receber se tiverem com o contrato suspenso ou reduzido, ela também tem muitos reflexos previdenciários. Então, assim, a gente falando rapidamente, a MP 936 ela trouxe 2 mecanismos. Né? O primeiro mecanismo seria a redução de jornada. Essa redução de jornada, para quem tem a jornada reduzida em 25%, ela pode ser feita de forma individual com todos os empregados, tá? Ou seja, ela não necessita de acordo coletivo. Houve uma decisão no passado do ministro Lewandowski, mas essa decisão depois não foi referendada pelo Pleno do STF uns 15 dias atrás. Então, hoje vale o texto original da MP, que permitindo que todo mundo que tenha 25% de redução de jornada, ela pode ser feita individualmente. Para os trabalhadores que têm o salário de até R$ 3.135 e que ganhem mais de R$ 12.200, considerados hipersuficientes, essa negociação também pode ser feita diretamente, seja redução, seja suspensão de contrato. A grande questão e o que dá um pouco mais de trabalho para as empresas são os trabalhadores que estão entre essas 2 faixas, que são as pessoas que ganham acima de R$ 335 e menos de 12.220, salvo engano, que é o dobro do teto da Previdência. Para essas pessoas será necessário se fazer um acordo, e esse acordo necessariamente tem que ter a intervenção sindical. A nossa experiência tem demonstrado que, para algumas categorias, a negociação sindical não tem sido muito difícil, né? Principalmente as categorias onde as atividades estão com uma grande paralisação ou com um fechamento, por exemplo, shoppings, comércio de uma maneira geral. Os sindicatos têm até se antecipado e feito convenções coletivas, não necessitando que a empresa tenha que buscar diretamente esse contato. É óbvio que, nesse momento que a gente está passando, o contato com o sindicato fica sendo muito difícil, dificultado, porque eles não estão trabalhando fisicamente, então muitos deles deixaram informações nas páginas da internet para que se possa entrar em contato. Uma outra opção seria a suspensão do contrato de trabalho, tá? A suspensão do contrato de trabalho para os trabalhadores, para as empresas que tenham faturamento menor do que 4.800.000 no ano de 2019, o governo se propõe a pagar 100% do valor correspondente ao seguro-desemprego, que o valor máximo atual é de R$ 1.823, salvo engano.
Então, para essas empresas menores, o governo arcará com um pagamento maior. Já para as empresas que têm um faturamento superior a 4.800.000 no ano de 2019, a empresa tem que fazer um pagamento de 30% do salário do trabalhador, e aí também gerou uma confusão que foi depois, posteriormente, esclarecida pela portaria 10.486, de 22 de abril, se não me engano, que veio esclarecer que, na verdade, não era sobre o salário, e sim sobre o salário de contribuição, né? Depois o Shed vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, as empresas que têm um faturamento maior, elas têm que ter esse cuidado, porque a suspensão do contrato deve necessariamente passar por esse pagamento de 30%. E aí, o que é interessante? Esse pagamento, e é um pouco do que o Shed e eu vamos tratar, e depois o Jorge comentando também, trouxe uma novidade, né? É uma previsão que não havia nem na lei previdenciária, na 8.212, que é uma ajuda mensal compensatória, né? Ou seja, uma parcela nova que foi criada pela medida provisória, que é uma parcela que não tem incidência de fundo de garantia, imposto de renda e INSS. Porém, já há alguma discussão no meio jurídico, principalmente dos tributaristas, dos previdenciaristas, e o Shed pode depois explicar o que está acontecendo, que é a dúvida em relação a se isso, no futuro, vai prevalecer, né? Ou seja, se essa parcela, essa natureza indenizatória vai ter substância no futuro. Eu acredito que sim, mas já tem muita gente defendendo que aquele valor de 30% previsto no artigo 8º da MP 936 seria um valor fixo, ou seja, que a ajuda compensatória ela não poderia superar esse valor, né? Então, assim, se a gente for verificar, a legislação fala as empresas que oferir no ano de 2019 receita bruta superior a 4.800.000, poderão suspender o contrato de trabalho com ajuda compensatória no valor, não fala, a frase é no valor de 30% do salário do empregado. Ela não fala no valor mínimo. Então, a partir da redação, que me parece truncada, muita gente já está interpretando que se o pagamento for superior a isso, o que exceder esses 30% seria salarial. Porém, o mesmo parágrafo 5º do artigo 8º da MP fala o seguinte: observado o disposto no caput do artigo 9º, que é o que trata exatamente abaixo da ajuda compensatória. E no artigo 9º não há essa restrição de limite mínimo ou máximo. Ele diz que o pagamento da ajuda mensal compensatória ele poderá ser acumulado junto do pagamento feito ao empregado. Então, assim, eu, numa visão mais ampla, eu defendo que é possível, sim, para quem está com contrato suspenso ou mesmo para quem está com contrato reduzido, que a empresa faça esse complemento até mesmo até o valor líquido recebido pelo trabalhador. Porém, o que o Shed depois pode comentar é que a grande questão é a seguinte: você não pode passar desse valor líquido, porque senão pode se interpretar que você está tentando fazer um pagamento por fora. Eventualmente, se você tinha combinado o pagamento de um prêmio, se você tinha combinado o pagamento de alguma verba que eventualmente poderia ser questionável no futuro, se você faz o pagamento dessa ajuda compensatória num limite maior do que o que está previsto no artigo 9º, eu acho que há uma possibilidade de questionamento. Então, acho que era importante o Shed endereçar esses riscos que tratam especificamente da ajuda mensal compensatória, e depois eu posso caminhar algumas outras dúvidas que estão surgindo em relação a esse tema. Sim. João, muito boa, aliás, muito boas as suas colocações aí, porque em cima delas a gente, então, feita essa análise prévia, aí a gente pode, então, tentar analisar alguns aspectos que foram discutidos. Como eu disse, a gente está trazendo aqui questionamentos e discussões que algumas empresas trouxeram que não estão muito claras na legislação. Eu acho que o primeiro deles é esse.
com relação ao limite, né? Porque, teoricamente, após a redução pela jornada ou a redução total, né, pela suspensão do contrato de trabalho, a empresa não teria, no caso da suspensão total, ela não teria que pagar nada, exceto se ela faturar mais do que 4.800.000 no ano de 2019, momento em que ela deveria arcar obrigatoriamente com 30%. E só, nada mais, né? E aí tem um aspecto que tem que ser levado em consideração, se você reduz a jornada do empregado para 75%, por exemplo, ou 50%, e, consequentemente, ele teria uma redução salarial de 50%, o valor hora, como não tem redução nenhuma, ele não teria uma redução efetiva na contraprestação do serviço, né? No final das contas, ele acaba tendo um ganho, porque, de qualquer forma, ele vai receber a parcela do benefício emergencial. Mas, ainda assim, as empresas, e é curioso isso, porque mesmo que o empregado vá trabalhar menos, às vezes 50% do período que ele trabalharia normalmente, as empresas estão pensando em compensá-lo. Então, ele vai trabalhar 50% do período, mas vai acabar recebendo 100% do salário, né? Ed, se você me permite, aí nasce um outro problema e uma outra discussão que é super interessante, que é aquela discussão basicamente o seguinte: você tocou no ponto correto. A jornada foi reduzida, né? Se você manteve o mesmo salário líquido do trabalhador com uma jornada reduzida, o salário hora dele foi majorado. Então, eu não tenho dúvidas que no futuro vão ter discussões dizendo o seguinte: olha, peraí, o meu salário hora agora é esse salário hora novo. Por quê? Porque eu tive uma jornada reduzida durante 2, 3 meses e o meu salário hora ficou maior do que o que era antigamente. Agora é o seguinte, eu estou colocando essa situação, não é para ninguém se apavorar, se assustar, não. Estou colocando situações que estão sendo discutidas. É óbvio que a MP, e eu espero que o Congresso tenha essa sensibilidade, ela precisa de correções no texto, né? Essa correção é porque é inequívoco. O Shed colocou um ponto importante. A ajuda mensal compensatória, ela é um pagamento por uma não prestação de serviço, né? Então, ou seja, a pessoa não está trabalhando ou está com a jornada reduzida e nós estamos fazendo uma compensação. Essa compensação é uma maneira de estimular aquele empregado a aceitar a redução ou aceitar a suspensão. Mas, por incrível que pareça, apesar da ideia ser muito boa, a gente agora, passados 20, 30 dias, já começa a ouvir discussões nesse sentido, né? Então, ou seja, será que se eu faço uma ajuda compensatória, eu não estou correndo risco depois do empregado vir questionar? Eu, sinceramente, defendo que não. Mas o que a gente está aqui não bate papo, né? Então, assim, a minha visão é uma, a visão do que pode ser o fisco é outra, né? Então, assim, eu acho que era legal você falar um pouco disso e casar um pouco com a falta de, como é que eu posso dizer, de falta de previsão de inclusão dessa parcela na Lei 8.212, que é a de custeio da Previdência, né? Assim... Ô, Chad, e antes de você alertar os pontos que o João falou, eu te pedi também para que você falasse um pouco se o fato desta ajuda emergencial, o empregador, e aí a criatividade, ela emerge, né? Igual o João falou, depois de 20 dias, vocês têm várias questões e obviamente, a criatividade de todos os empregadores. Você diferir esta ajuda para um período posterior à medida provisória, e aí você ter aí um certo risco, se tem ou não, para fazer isso. Jorge, e essa problematização, a gente chegou a discuti-la algumas vezes, e, de fato, na lei não há uma previsão. Então, a gente teria que fazer algum tipo de interpretação em cima do que foi colocado, né? Um dos pontos que nos chama a atenção é que a própria norma chama essa ajuda compensatória mensal, né? Eles dão esse nome mensal, mas eles não falam que tem que ser naquele mês. A gente entraria aqui numa discussão, talvez, perigosa, né?
até porque essa ajuda é justamente para que, naquele momento, né, a interpretação do porquê existiria essa ajuda mensal compensatória ela foi criada para que, naquele momento, mesmo havendo a redução, foi o que a gente acabou de dizer, em 50%, por exemplo, da jornada de trabalho, o empregado não tivesse perda salarial. E se eu pagar posteriormente, eu não estaria cumprindo a finalidade daquela norma. Né? É uma interpretação possível. Então, na nossa visão, acaba sendo um pouco arriscado você jogar isso para um período posterior. Né? Enfim, é uma discussão perigosa, eu diria. Né? E já avançando agora... Perfeito. Pode falar. Se eu quiser mudar a rubrica do meu benefício, né? Eu tenho lá um rol de benefícios e aí eu quiser mudar, transmutar os benefícios que eu dou atualmente, talvez housing, talvez schooling, e quiser transmutar isso como ajuda emergencial, eu posso? Tem algum risco nisso? Você vê algum problema? Não, na verdade, se esse benefício ele era concedido em pecúnia, né, se ele pagava alguma coisa para o empregado, ele pode, de repente, deixar de fazer esse pagamento. Por exemplo, vamos colocar uma situação aqui que o empregador pague diretamente o aluguel de um executivo e vai ter uma redução com base na jornada de 50% para essa pessoa. Né? Ele vai ter que pagar 50% da remuneração bruta dele, né? E esse valor ele teria que pagar pelo acordo com o executivo. Eventualmente, essa rubrica sofreria incidência, depende da empresa, ela coloca ou não no campo de incidência das contribuições. Ele poderia dar essa ajuda compensatória mensal como uma forma de pagamento desse aluguel, mas diretamente para o empregado. Não haveria vedação, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de como a situação vai ser assinalada nos documentos, isso lá na frente poderia ser questionado. Né? Assim como poderia ser questionado o que o João estava dizendo a respeito do limite. Né? Então, a pessoa ganha R$5.000, aí eu faço a redução para 50% da jornada, passo a pagar R$2.500 para ele, e de ajuda compensatória mensal, eu dou R$5.000. Ou seja, ele está tendo um aumento quase salarial, né? Até poderia ser justificado no fato de que, quando ela faz o pagamento da ajuda compensatória mensal, por não haver incidência de contribuição previdenciária, teoricamente ela estaria gastando o mesmo valor. Porque quando ela paga R$5.000 para ele, né, sobre aquele valor tem incidência de contribuições, até do FGTS, e sobre a ajuda mensal compensatória não teria incidências. Então, eventualmente, a empresa poderia falar, vou dar o valor integral para ele do que eu gastaria normalmente. Mas a gente cairia nesse risco, né, de dizer, olha, você está desvirtuando a norma. Então, tem que tomar cuidado. Né? Aí eu acho que é dos dois lados, né? Porque até a questão previdenciária e trabalhista, principalmente em termos de risco, ela anda casada. Né? Sempre vai ter um reflexo aqui ou ali. Então, dependendo da forma como a empresa faz essa complementação, ela pode, lá na frente, acabar causando um prejuízo para a empresa, caso ela tenha pago, eventualmente, mais do que essa pessoa receberia como salário líquido. Né? Porque, ainda assim, se ela paga hoje R$10.000, o empregado recebe líquido muito menos que isso. Então, essa complementação é bom que ela siga exatamente o quanto iria para a mão do empregado, né? No limite do valor que seria recebido por ele. Né? Porque se eu pagar os mesmos 10 mil, ele vai ter um acréscimo de qualquer forma. Não vai ter incidência de contribuição e nem de imposto de renda. Nem, obviamente, que ele teria uma redução na questão da FGTS. Né? Então, assim, ele tem um ganho, tem uma perda, enfim. No final das contas, é importante a empresa, pelo menos, tentar colocar o mesmo valor que é pago de forma líquida no bolso do empregado, se ela for dar essa ajuda de custo compensatória aqui. Tá? Eu acho que tem uma questão que algumas empresas fizeram, acho que vale eu mencionar aqui, antes da gente, acho que, partir para outros questionamentos, que eles estavam dizendo o seguinte, lá na própria norma, diz que se você mandar um emprego, se você fizer a redução salarial,
e depois mandar esse empregado embora, no período que ele teria de estabilidade, você teria que pagar uma indenização, né? Está lá previsto como que você paga, os percentuais, etc. A norma fala em indenização. Então, em princípio, eu diria que não tem incidência de contribuição essa indenização, porque é uma indenização, está previsto como indenização. Mas aí, o outro questionamento é, tá, mas e a ajuda compensatória que eu paguei para ele lá atrás? Ela vai se descaracterizar e se tornar salarial, porque, na verdade, eu não cumpri os requisitos e mandei ele embora? Esse questionamento é outro que pode ser feito lá na frente. Tá? Tudo isso é novo. A gente não tem, hoje, respostas da Receita Federal, né? Nós não temos jurisprudência a respeito desse ponto, mas nós temos o passado todo da Receita Federal autuando as empresas, até por questões menores do que essa. Né? A gente sabe que, muitas vezes, as empresas acabam caindo em armadilhas da Receita Federal. Né? Eu digo, principalmente, eu acho que o caso mais clássico da história da Previdência no Brasil é o PLR, né? Que as empresas foram pagando e foram sendo autuadas das mais diversas formas e entendimentos. Né? Então, isso aqui é mais um capítulo, né? Um capítulo novo de um pagamento que tem isenção e que, eventualmente, poderá ser questionado lá na frente. Então, é bom que, antes de tomar qualquer medida com relação a esses pagamentos, a empresa veja bem, analise, eventualmente faça um estudo para que não caia numa armadilha dessa lá na frente. Tá? Ô, Shed, tem uma pergunta. Pessoal, só para a gente alinhar, vão ser muitas perguntas, talvez a gente não consiga fazer todas. Eu estou até já me adiantando ao Jorge, até para pegar o gancho. Tem uma pergunta boa feita pelo Matheus Pardim, que ele pergunta basicamente o seguinte: se na hora de considerar o valor líquido, se eu devo usar apenas as deduções legais ou eu posso considerar também os descontos extras, como plano de saúde, previdência privada, etc. Essa é uma pergunta super interessante. Eu participei de um evento outro dia que o Bruno Bianco, que é o secretário de Trabalho, participou. É engraçado porque a gente precisa se socorrer do secretário para esclarecer, já que a lei não esclarece. Né? Então, assim, a gente tem tratado que esse salário mínimo, ou seja, esse pagamento mínimo de 30%, ele deve ser um valor efetivamente mínimo. Não dá para calcular os 30% e, após isso, ainda fazer o desconto de plano de saúde, previdência privada, etc. Então, assim, a empresa tem que entender qual é o valor efetivo que sobrou para aquele trabalhador e aí sim calcular os 30%, de maneira que o que vai constar do contra-cheque dele no mês seguinte, ou seja, para quem já teve o contrato suspenso agora em abril, agora com pagamento de 1º de maio, seria o efetivo valor de 30% do salário dele líquido anterior. Porque, em alguns casos, como os descontos são muito grandes, eu já tive casos do cliente falar assim, bom, mas o cara não tem nada para receber. Né? Então, assim, por uma cautela, a gente tem recomendado que se respeite no mínimo 30% do valor líquido que ele tinha para receber anteriormente. Né? Então, não faça os descontos em cima dessa nova base. Né? Isso, em alguns casos, é complicado, porque tem gente que pode ter muitos dependentes, tal, e esse valor vai crescendo. Mas, volto a dizer, isso são apenas discussões que a gente está podendo trazer aqui. Né? Eu estou dando uma opinião minha, mas a gente tem que analisar cada caso, porque a própria legislação não fala isso. Ela fala em pagamento de uma ajuda mensal no valor de 30% do salário do trabalhador. Então, assim, eu estou interpretando que tem que ir para o bolso da pessoa 30% do que ele estava acostumado a receber. Né? Mas, como o Chad falou, esses pontos virão ainda aqui para frente. Né? Sim, sim. E é interessante dizer que, assim, até... Eu acho que... Pode falar, Jorge. Bom, deixa eu só Eu acho que, complementar o que você como o falou. João falou, Pode falar, Jorginho.
Eu acho que, em suma, o que vocês falaram, né? O João e o Shed, na verdade, é que, assim, muita atenção com os limites da ajuda, devem respeitar os valores líquidos. A natureza desta ajuda, ela tem que também ser uma ajuda que ela não pode exceder ou escamotear qualquer outro tipo de benefício presente. E muita atenção também em relação ao tempo que ela tem que ser dada, né? Ou seja, ela tem que ter uma relação com os pagamentos e os pagamentos no pior das hipóteses, no mês subsequente à prestação de serviços, como a regra trabalhista. Eu acho que seguindo esses três nortes que vocês muito bem colocaram, a gente caminha muito bem por uma segurança jurídica muito tranquila em relação aos empregadores. E aí, João, aproveitando aí a sua opinião, o julgamento ontem do Supremo, enfim, em relação à MP 927, sobre os artigos 29 e 31, que fala sobre acidente de trabalho, que a Covid pode ser considerada acidente de trabalho, e o fato do mandato aí dos auditores fiscais do trabalho estarem livres agora para fiscalizar tudo. Qual a sua opinião sobre isso? Essa grande mudança e essa guinada. Essa pergunta foi feita pelo Rodrigo Badiani. Legal. Assim, a pergunta do Rodrigo é boa, porque ela é super atual, né? Ontem de noite saiu essa decisão, né? Já é uma decisão do plenário, né? Então, ou seja, a MP 927 não vai ter mais essas duas previsões, como o Jorge falou. A MP 927 ela previa que a doença, a Covid-19 não seria considerada uma doença profissional, né? O que vai acontecer agora? Agora é que você vai ter toda uma discussão se aquela pessoa adquiriu ou não adquiriu aquela doença no ambiente de trabalho, né? Na verdade, a mudança que foi feita não foi transformar a Covid-19 numa doença profissional, mas foi fazer com que, dependendo de como ela venha a ser comprovada pelo trabalhador, ela possa sim ser considerada como uma doença profissional. Ou seja, se o trabalhador conseguir comprovar que ele pegou a Covid no ambiente de trabalho, ou seja, se ele estava trabalhando e ele ficou doente, vai se presumir que ele pegou no trabalho. A hipótese seria diferente com uma previsão originária da legislação, ou seja, em nenhuma situação seria considerada como doença profissional. O outro ponto em relação à flexibilização da fiscalização, eu não consigo dizer se foi bom ou se foi ruim, né? Eu já tive alguns clientes que foram fiscalizados durante a pandemia, né? Receberam, num fim de semana, acho que foram 25 ou 30 ofícios para comprovar medidas de distanciamento e etc., área de comércio, né? Os prazos concedidos foram ridículos, foram dados 48 horas, sendo que a notificação chegou numa sexta-feira, o prazo, ou seja, era segunda-feira. Então, assim, eu acho que a regra anterior ela tinha um pouco mais de razoabilidade à medida em que ela dizia que a fiscalização deveria ter uma orientação, ela devia estar mais voltada a orientar do que para multar, né? Porque se nesse momento agora de crise a gente liberar para que os fiscais saiam multando as empresas sobre todos os tipos de assunto, eu acredito que a gente vai ter uma enxurrada de autuações, né? Outro dia eu estava conversando com um cliente que está sendo fiscalizada de cota de aprendiz, né? E ele falou assim: João, eu não tenho acesso aos documentos, eu tenho que pedir para o contador não está trabalhando, a minha empresa não é grande, e aí, como é que eu faço? E assim, são situações que são muito difíceis de resolver, né? E essa flexibilização que tinha sido feita pela MP 927 me parecia boa. Óbvio que quando você tiver uma situação grave, que colocar vidas em risco, a fiscalização estava permitida, né? Mas a decisão entendeu que a gente não tem a íntegra ainda, mas pelo acompanhamento dos votos, entendeu que isso seria uma medida inconstitucional, porque tiraria o direito à proteção do trabalhador em relação à fiscalização do trabalho, né? Então, assim, fato é que a gente vai ter muita surpresa, né? Parece que 32 ADINs que já foram distribuídas, né?
Então, dentro dessas 32 ADINs, pode surgir a cada momento uma novidade, né? Sim. Eu só Perfeito. queria... Chad, você queria falar um comentário sobre ainda a MP 936? Sim, sim. Eu acho que o último comentário a respeito da MP 936, até colocando aí que o João falou a respeito de fiscalização, e a gente mencionou, né, a respeito dessa questão da empresa no futuro ser fiscalizada, enfim, e por ser uma questão nova, a gente enfrentaria entendimentos novos também, né? E é bom que se diga até que saiu aí a nota técnica 18 de 2020, há 2 dias atrás, trazendo as formas como as empresas vão declarar a ajuda compensatória no e-social. Então, até algum momento atrás, estavam todos pensando, como vou declarar isso? Vou criar uma rubrica da minha cabeça? Porque você pode criar uma rubrica. Mas eles colocaram lá uma rubrica específica justamente para facilitar a fiscalização lá na frente, né? Então, eles vão estar de olho nisso, né? Então, até, enfim, depois, se vocês não anotaram, é a nota técnica 18 de 2020, quem quiser depois dar uma olhada, vai ver lá que tem todas as informações de como a empresa faz a declaração, o código específico. Então, observando todos esses aspectos que nós mencionamos, você vai poder fazer, então, a declaração lá e se sujeitar lá na frente a algum tipo de fiscalização, tá? Eu só queria complementar com isso. Chad, eu acho que Chad, uma outra... Oi, Jorge. Vai, Jorge, por favor. aproveitando um pouco, falando ainda de compensação, a Tatiane da TOTOS perguntou sobre os limites de 20 salários para o ingresso do mandado de segurança. Ou seja, como que será essa compensação dos créditos dos períodos anteriores ao e-social? Já existe uma vedação expressa no que tange a compensação dos créditos com débitos de outra natureza? Como que fica essa questão da compensação? A gente, quando está impetrando mandado de segurança, a gente toma o cuidado de pedir expressamente que a empresa faça a compensação de forma cruzada, né? Já que, eventualmente, né, caso lá na frente não tenha uma disposição diferente, nas disposições atuais, de fato, ela não poderia compensar, por exemplo, o Sebrae com outro tipo de tributo, tá? Principalmente no período anterior ao e-social, como ela bem colocou. Então, nós pedimos isso na ação para que o juiz declare isso e lá na frente, quando nós formos fazer a habilitação do crédito, então a gente habilita o crédito com base nessa decisão e aí a empresa, no Perde Compra Web, poderia, então, colocar esse valor como compensação para outros tributos, tá? Mas a gente faz o pedido expresso perante o juízo. Jorge, deixa eu só colocar um ponto importante que tem até um reflexo previdenciário, mas que foi uma novidade que surgiu com a portaria 10.486. Estou falando muito da portaria porque ela é super recente, ela é dessa semana e ela veio regulamentar as regras para pagamento do benefício emergencial pelo governo, né? E aí surgiram várias surpresas, né? Porque na MP havia uma discussão dizendo o seguinte: olha, o governo não vai pagar o benefício emergencial para os aposentados, né? Isso era uma previsão que vinha na medida provisória. Só que a MP nada falava que esses empregados aposentados não poderiam ter os seus contratos reduzidos ou suspensos com base na MP. Então, só para vocês entenderem, são duas situações diferentes, né? A situação primeira eu não posso suspender o contrato do aposentado, que foi a novidade trazida pela MP 10.486, tá? A outra eu posso suspender, o governo não vai me ajudar no pagamento e eu posso dar uma ajuda compensatória para aquele trabalhador, né? A novidade e a surpresa que veio foi justamente essa, né? Ou seja, a gente tem dezenas de clientes que já informaram ao governo empregados aposentados para recebimento do benefício, ou seja, já estão com o contrato suspenso ou reduzido, e, surpreendentemente, chega essa notícia de que eles não poderiam, né? Então, ou seja, é uma situação que a gente não sabe como é que vai ser.
Ontem, salvo engano, eu participei de um evento da Fiesp, na qual o outro Bruno, o Bruno Dalcomo, que eu acho que é o secretário do Bruno Bianco, disse que eles já estão pensando em rever isso, porque realmente seria um tratamento desigual, né? Ou seja, uma coisa é o trabalhador aposentado não ganhar do governo, já que ele já está recebendo a aposentadoria dele. Mas a outra coisa é ele ser obrigado a continuar trabalhando, lembrando que muitos desses profissionais têm mais de 60 anos, ou seja, estão na área de risco, e ficam expostos a duas situações. Ou ao empregador não poder suspender o seu contrato ou reduzir a sua jornada, o empregador mandá-lo embora, né, porque ele pode, né? Ou a outra é ser obrigado ele a trabalhar se expondo ao risco de ficar doente, né? Então, assim, esse item da portaria sofreu muitas críticas pela falta de sensibilidade nesse momento tão delicado, principalmente com as pessoas que têm mais de 60 anos. E uma outra coisa importante também, que foi uma novidade que veio na portaria, foi essa determinação de que o valor que você vai usar para cálculo do benefício, ele vai ser feito com base no salário de contribuição, né? Porque muita gente estava achando que era o salário base, né? E aí eu acho que era legal o Chad falar um pouquinho da diferença de salário base para salário de contribuição, né? Sim, o salário, na verdade, o salário de contribuição é uma definição que vem da Lei 8.212 e ela tem, então, os seus máximos e mínimos para efeito de contribuição, para efeito de imputação desses dados no CNIS, e lá na frente, no momento em que o empregado for obter a sua aposentadoria, o cálculo seja feito com base nesses valores, né? E o salário base seria, a gente pode considerar como se fosse o salário sem os penduricalhos, né? Seria o valor efetivo que ele recebe sem, por exemplo, como eu citei, no caso do aluguel, ou no caso de um celular, ou no caso de um ou outro benefício, né? Seria o salário sem os benefícios eventualmente concedidos, tá? Essa questão, a gente, enfim, muitas vezes acabou discutindo com algumas empresas, né, porque causa algum tipo de confusão, mas no final das contas a gente consegue solucionar em uma conversa rápida. Eu queria, na verdade, até, João, passar para o próximo tópico, se possível, porque eu estou vendo que o tempo está sendo esgotado aqui, que é com relação ao prêmio, né, que inclusive tem aspectos previdenciários e trabalhistas. E por que eu queria falar do prêmio? Porque a gente tem se deparado, né, inclusive em conjunto, em algumas questões, algumas conversas, de empresas que estão com dificuldades ou com relação ao pagamento de PLR, já estão dizendo que não vão obter, não vão conseguir bater as metas, né, para efeito de pagamento de PLR eventualmente, e já estão pensando em algumas outras formas de compensação, né, ou de pagamento de valores para os empregados, né? Então, a questão do prêmio... Acho que... E aquele negócio também que a gente estava falando, né? Ou seja, pegar esse momento, essa ajuda compensatória, e querer botar o prêmio dentro do salário, né? Ou seja, eu tenho que pagar 30%. Opa, peraí, eu prometi aquele prêmio para a pessoa, então agora eu vou colocar esse prêmio dentro da ajuda compensatória para ter a natureza indenizatória, né? Então, Sim. assim, legal você falar isso. Eu acho que aí começam a misturar, né? Começam a pegar ajuda compensatória que tem natureza indenizatória, pegam o prêmio que também teria natureza indenizatória, né, e tentam misturar uma coisa com a outra. Eu acho que, só para a gente entrar na questão do prêmio, vale, então, só fazer uma breve explanação, que na reforma trabalhista houve, então, a introdução desse tipo de pagamento com isenção de contribuições previdenciárias. Então, quando saiu, basicamente todas as empresas começaram a questionar se iriam ou não fazer o pagamento de prêmio, em substituição até mesmo a PLR e outros tipos de pagamentos de benefícios. E naquele momento, todo mundo voltou os olhos para o que estava escrito e começou a tentar decifrar, né? E tinha alguns pontos que eram questionáveis e que, no ano passado, quando foi emitida a solução de consulta 151 da Receita Federal, tornou, então, de certa forma, o prêmio quase que impagável, né, com isenções.
porque eles trouxeram algumas condições. Na verdade, tem uma condição principal que tornaria difícil você fazer o pagamento do prêmio ou instituir esse tipo de benefício na empresa. Né? Que eles trazem lá que você pode pagar para empregados, a Receita vai concluindo, né, nessa solução de consulta. Você pode pagar para empregados ou grupo de empregados, você pode pagar com bens, serviços ou dinheiro, o que é legal, mas você não pode ter um ajuste prévio, não pode estar num acordo coletivo, não pode estar nem na política da empresa, dizem eles. E, além de tudo, você tem que prever o que seria o superior ao ordinariamente esperado. Então, eles trazem esses dois últimos itens. Ficou como que eu vou prever o que é o superior ao ordinariamente esperado, sem colocar isso numa política. E outra, o meu interesse é que o empregado saiba o que ele tem que fazer, qual é o papel dele, o que ele deve superar para ganhar esse prêmio. Né? E aí, essa solução de consulta fez as empresas ficarem com medo, veio então a medida provisória 905 e trouxe algumas questões ali que facilitariam, sim, as empresas a conceder esse benefício. Porque dizia que poderia ser deliberado pelo empregador, pactuado com o empregado, etc. e tal. Como acho que a maioria já sabe, a MP não foi votada e agora nós estamos num período que algumas empresas já estavam até fazendo alguma implementação de política de prêmio e agora não tem mais legislação regendo o tema. Né? Então, o que acontece? Nesse momento, é o que você disse, João, né? A gente está, muitas vezes, conversando com empresas, eles estão querendo pagar alguma coisa, já estão querendo, até como o Jorge disse, muitas vezes pagar a ajuda de custo mensal que está prevista na NP 936, lá na frente, como uma forma de remuneração, enfim, diferida ou sem isenção, aliás, com isenção, né, de contribuições previdenciárias. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer é o seguinte, olhar de novo para essa solução de consulta e pensar, essa solução de consulta definiu de forma correta qual era o caminho do prêmio? Porque em todos os aspectos, nos 4 itens que eles analisam, eu acho que o único que eles estão equivocados é a questão de que eu não posso ter isso previsto num acordo coletivo ou, eventualmente, num plano interno da empresa. Por quê? Não há nenhum tipo de vedação na norma com relação a esse ponto. Né? Isso foi discutido muitas vezes porque lá diz que é liberalidade. Né? Então, uma análise, talvez, de uma tese mais favorável aos contribuintes seria liberalidade é aquilo que não está na norma me obrigando. Né? Então, se eu vou fazer um pagamento de alguma coisa que não está previsto na norma, mas está previsto no acordo coletivo. Sim, mas foi discutido, aquilo passou a ser devido a uma discussão entre empresa e sindicato e empregados, né? Não estava na norma. Então, seria possível, talvez, começar a retomar essa questão do prêmio com muita cautela, obviamente, né? Porque a gente sabe muito bem que as interpretações da Receita Federal são sempre duvidosas, mas a gente poderia, sim, começar a trabalhar alguns tipos de situações, né? Porque do formato, como eu disse, como foi colocado pela Receita Federal, o único formato possível de pagamento seria os acionistas fazem um termo que fica guardado num cofre ou em algum lugar de forma pública, né? O empregado não sabe quais são os critérios que ele tem que bater para conseguir receber aquela premiação. Um determinado dia ele recebe um valor e fala, você foi premiado. O que, obviamente, não traz nenhum tipo de interesse das empresas, né? Não é nem atrativo você fazer isso como política salarial. Mas, então, como eu disse, voltando, como a MP caiu, nós temos, então, que talvez voltar a tentar trabalhar, porque o Instituto está lá, né? Está tanto na CLT quanto na Lei 8.212, e na Lei 8.212 não traz muitas informações que possam ajudar, aí seria uma questão de, na verdade, construção, né? Tentar fazer de uma forma que respeite aquilo que está na previsão da CLT, né? Eventualmente, como falar bens, a empresa poderia dar até ações, eventualmente. E aí, nesse aspecto, é interessante dizer que os planos de stock option têm enfrentado grande resistência, principalmente o CARF,
né, nos últimos tempos, as decisões mais recentes, elas têm descaracterizado os planos de stock option. Então, eventualmente ela fazer, e um dos critérios até mesmo de descaracterização dos planos é que eles dizem que existem metas atreladas para que o executivo ou a pessoa indicada receba essas ações. Então, quando eu consigo, de repente, fazer uma premiação que eu necessariamente preciso de metas, porque o pagamento do prêmio para ter a isenção, ele precisa de previsão de metas, eventualmente, a empresa poderia até colocar como o bem a ser distribuído a própria ação, né? E ela fugiria um pouco desse entendimento do CARF, né? Não obstante, essas decisões da Câmara Superior tenham sido proferidas desfavoravelmente aos contribuintes em voto de qualidade, que é uma outra questão que está sendo discutida. Existe uma certa pressão aí dos auditores fiscais, da Receita Federal, para que volte o voto de qualidade, né, porque é uma forma deles manterem autuações lavradas contra os contribuintes, mas a gente não sabe para que caminho vai, se eles vão eventualmente conseguir, aí numa pressão, voltar com esse voto. Caso não volte, a jurisprudência do CARF talvez mude um pouco de direção, né? Porque essas questões de stock option que estavam sendo favoráveis à fazenda vão passar a ser favoráveis ao contribuinte, porque sempre em julgamentos havia empate, né? E com voto de qualidade acabavam desempatando, e nesse novo cenário, os julgamentos que terminassem empatados passariam então a ser favoráveis aos contribuintes, né? Então, a questão do prêmio, como eu disse, voltando nela, eu acho que é uma das formas, uma das ferramentas que não está sendo devidamente utilizada, né? Ela tirando essa questão da Receita Federal, ela tem uma facilidade maior, porque você poderia talvez estabelecer diretamente com o empregado, né? A própria Receita fala que pode ser com o empregado ou grupo de empregados, né? Não necessariamente para todos, né? Então, seria uma ferramenta de utilização pelas empresas para que elas consigam pagar a remuneração nesse momento sem a incidência adicional de contribuições previdenciárias. O Shed, eu acho que realmente você foi no ponto certo. Eu acho que a MP 905 não podia ter caducado, né? Acho que para todo mundo estar na mesma página, a MP 905 é aquela da carteira verde e amarela, que permitia a contratação de trabalhadores até uma certa idade com um pagamento de contribuições previdenciárias e fundo de garantia bem menor. Houve um ajuste com o Senado, né? O Davi Alcolumbre supostamente negociou isso com o presidente da República, de que eles iriam fazer um projeto de lei para tratar especificamente desse assunto, de maneira que o governo federal não precisasse fazer uma nova medida provisória, já que isso é considerado ilegal, né? O STF já entendeu que você não pode ficar reeditando medidas provisórias, né? Então, assim, acho que é um assunto que interessa tanto a trabalhadores como às empresas, a possibilidade de você ter o pagamento de um prêmio com uma segurança jurídica maior, porque, como o Shed falou, não é uma novidade, né? A reforma trabalhista já está aí com 3 anos e levou mais 1 ano e meio para sair a resposta da consulta feita, e ela veio da pior maneira possível, né? Ou seja, a insegurança ficou maior ainda, né? Acho que a possibilidade de você ter uma caracterização de um prêmio na forma da consulta 151, é 151, né? 151, 2019. Para mim, assim, é uma coisa dificílima de acontecer, né? Então, assim, é indispensável que se tenha um esclarecimento e uma segurança maior, como havia na MP 925 que caducou, né? Então, assim, eu acho que esse é um tema que a gente sempre deve tratar. Tem maneiras da gente fazer com que esse prêmio tenha uma natureza indenizatória, mas é quase que uma gincana você conseguir preencher todos os requisitos. E, como o Shed falou, eu acho que o principal motivo de você querer pagar um prêmio para alguém é estimulá-lo a produzir mais. Se esse estímulo não pode ser divulgado para ele, assim, perde não tem muito sentido, né? Então, assim, é difícil. No Brasil, a gente tem que lutar com essas coisas todas, né? Jorge, você tinha umas perguntas para fazer, não tinha? Então é isso, pessoal.
Eu acho que agora a gente já vai caminhando para o final. Eu acho que foi bastante esclarecedor esses apontamentos em relação ao prêmio. É uma pena realmente que isso agora esteja fora do tabuleiro para as empresas, mas a gente torce agora para que essa nova MP traga algum alento em relação a essa forma de remuneração que é interessante para todo mundo. João, caminhando para o final aqui, tem duas questões trabalhistas. Uma eu posso responder e a outra eu deixo para você, que é a primeira questão em relação à pensão alimentícia, né? Como que fica a pensão alimentícia com salário reduzido ou salário suspenso pelos empregadores? Isso tem algum efeito nela ou não? Essa é uma pergunta boa. A MP também não traz nenhum esclarecimento em relação a isso. A gente pode lembrar, se recordar, que cada pensão alimentícia tem uma situação específica, né? Porque você pode ter uma pessoa que paga, por exemplo, 2 salários mínimos de pensão alimentícia, você pode ter um outro que tem um percentual de desconto sobre o salário líquido, alguns têm desconto sobre a remuneração, ou seja, o salário mais os adicionais. Então, assim, isso tem gerado muitas dúvidas, né? Assim, de uma maneira prudente, o que a gente tem sugerido para a empresa é ou pedir para que a parte que vai ser beneficiada indague ao juiz da vara de família como deve ser feita esse novo pagamento, né? Ou então que faça o desconto sobre o salário líquido que vai se ter do empregado. Então, se você está pagando 30%, nesse caso, seria uma das hipóteses que você estaria autorizado a pagar efetivamente menos ao trabalhador. Por quê? Porque isso não é um desconto feito pela empresa para ela se beneficiar, é uma imposição que está sendo feita por uma vara de família, né? Mas, sinceramente, isso com certeza vai gerar muita discussão, até porque o governo não vai se preocupar com isso, né? Então, ou seja, a parte que a empresa faz o pagamento, ok, dá para a empresa criar algum critério e fazer o desconto. Mas aquele valor que o empregado vai receber diretamente na sua conta do governo, eu duvido muito que a pessoa vai conseguir operacionalizar esse cálculo para fazer o pagamento em cima da parcela do governo. E aí, Jorge, aproveitando esse ensejo, essa famosa portaria 10486 também trouxe uma novidade, que é o seguinte: a vedação ao pagamento do benefício emergencial pelo governo através de conta salário, né? Ou seja, eu tive muitos clientes que informaram a conta salário, né? Lembrando que não é a conta que você deposita o salário, e sim a conta efetivamente salário, aquela conta destinada ao pagamento de salário, ela não pode ser usada para informação ao governo para depósito do bem. E aí eles criaram lá um mecanismo de que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, se identificarem que a conta informada é uma conta de salário, eles vão rastrear para ver se existe uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa e farão o pagamento nessa conta. Se não tiver essa possibilidade, eles vão criar uma conta digital que foi o mesmo formato que foi utilizado para o pagamento daqueles R$ 600 emergenciais para as pessoas que são autônomas ou que estão desempregadas, né? Então, assim, são muitas novidades, né? Então, são perguntas que a gente tenta encaminhar uma resposta, mas, como o Chad falou, usando a experiência do que a gente entende que é razoável. Mas se é isso que vai prevalecer, a gente não sabe, né? É verdade. Perfeito. E aí, agora para a última questão. Essa questão que você acabou de responder, João, foi feita pela Érica de Carvalho. Tá. Agora, passando para a última questão do Glaucio, né? Ora, se agora a Covid ela é uma doença de trabalho, então se o empregado pegar em casa, em teletrabalho, como que fica, né? Ou seja, é uma doença? Vai ser uma doença do trabalho ou não? Esse é o problema de você ter aberto esse flanco com relação à Covid ser doença do trabalho. Isso já era uma fragilidade no home office, ou seja, o home office e o teletrabalho meio que
estendia o ambiente de trabalho para a residência do empregado, e aí é óbvio, quando você tem já uma sinalização por parte do Supremo de que ela é considerada, ou pode ser considerada doença do trabalho, você traz todo o risco no colo do empregador se o empregado se acometer dessa patologia no ambiente de trabalho. Então, sim, existem, sim, elementos que possam levar a que a gente considere e que, se o empregado pega a Covid em casa, no seu ambiente de trabalho, isso seja doença do trabalho, à luz dessas fragilidades que a legislação do teletrabalho e o home office nos traz. Jorge, eu acho que Então, seria é isto. Gostaria muito de agradecer vocês que tiveram... Não, é que está com delay, eu acho que no teu áudio aí. Não, o que eu ia falar é justamente isso, né? Ou seja, você usou um exemplo bom. Por exemplo, se você tem uma lobalgia trabalhando em casa, isso pode ser considerado um problema do trabalho, né? Ou seja, você tem um problema de LER, uma lesão por esforço repetitivo por digitação, mesmo trabalhando em casa, isso também pode ser considerado uma doença do trabalho, né? E aí é que surge a grande discussão. Por quê? Porque, sim, eu posso estar trabalhando, mas eu não peguei a Covid porque eu estava trabalhando. Eu peguei porque podia estar dormindo, né? É diferente. Então, assim, essa brecha que o STF abriu ontem, modificando esse artigo da MP 927, ele é muito perigoso, né? Porque, assim, passa a ser uma situação que você não tem como prever, né? Salvo se o contrato da pessoa tiver suspenso, né? Porque aí ele não vai poder dizer que ele teve, mas no teletrabalho tudo vai ser possível, né? Sim. Então é isso, gente. João, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Shed, pela sua participação também, esclarecendo dúvidas riquíssimas, enfim, e que com certeza todos nós temos. Queria agradecer também a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e também nos dado a honra de contribuir nesse debate. E, enfim, perguntas adicionais, questionamentos adicionais, nos envie, que nós vamos responder com o maior prazer. Tenham um excelente final de quinta-feira e um ótimo feriado amanhã. Um abraço, pessoal. Tchau, um abraço. Bom feriado. Bom dia do trabalhador aí.